capítulo de número 43. Vamos ler os versículos de número 7, 8, 9, 10 e 11. Gênesis, capítulo de número 43, do versículo 7 ao 11, diz assim: E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e por nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, iremos, para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não tu trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivermos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Somente até aqui já é suficiente. Eu estava comentando ali com o Cezinha que eu iniciei o mês pregando sobre Abraão. Preguei domingo de manhã passado na sede sobre Isaac. Preguei sexta-feira sobre Jacó. E aí eu tinha que encerrar o livro de Gênesis, então estou aqui pregando sobre José. É como Atos capítulo 5, versículo 20, quando os anjos tiram os apóstolos da prisão e falam: preguem a mensagem completa, sem faltar um detalhe. Meus irmãos, a história de José, ela é uma história muito conhecida. Tema de filme, tema de novela. E isso acontece porque os acontecimentos dessa história, muitos deles nos chamam a atenção. Primeiro, fala sobre uma promessa que Deus cumpriu na vida de um homem. E quem é que não gosta de ver as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas? Uma história de muitos reviravoltas, aonde Deus, em todo instante, sempre esteve na vida de José. É uma história muito conhecida. José era um dos 12 filhos de Jacó. Ele era o caçula até nascer Benjamim. E Benjamim se tornou a ser então o filho caçula de Jacó. Jacó teve 12 filhos, o qual receberam o nome as 12 tribos de Israel. De Rubem a Benjamim, todos os filhos de Jacó formaram-se tribos. Quando José nasce, a Bíblia fala que Jacó, ele teve um sentimento especial, porque Raquel, aquela que Jacó trabalhou mais 7 anos para tê-la, a mulher que ele muito amava, na sua velhice, concedeu a José. Então, Jacó muito amava José. Primeiro, porque José era o único filho que Jacó tinha com Raquel, a sua esposa amada. Depois veio Benjamim, mas José, além de ser justo, a Bíblia sempre evidencia a retidão, a justiça de José, desde quando morava na casa de seu pai.
esse amor era tão grande de Jacó para José, que Jacó lhe fez uma túnica. Em algumas traduções, a Bíblia vai falar sobre túnica de várias cores. Em outras traduções, a Bíblia vai falar sobre túnicas longas. Na verdade, a túnica, ela era longa. A expressão túnica de várias cores foi que na tradução da Septuaginta não se achava palavras para descrever aquele presente, mas a expressão correta é túnica longa. As túnicas, elas costumavam ter a manga curta, mas a que Jacó fez para José, ela tinha as mangas longas. Essa túnica, esse presente que Jacó deu para José, isso despertou uma inveja no coração dos irmãos de José. A Bíblia fala que a inveja era tanta, que José era meio ali que excluído dos restantes dos irmãos. Não bastando a túnica de José, irmãos, eu começo devagar mesmo, mas daqui a pouco o negócio engrena. Quando José, além da túnica que ele recebeu, a Bíblia fala que José recebeu um sonho de Deus. Nesse sonho, o seu molho estava perante o molho dos seus irmãos, e o molho dos irmãos se prostravam sobre ele. Quando Jacó conta esse sonho para os irmãos, nem precisou de Deus dar interpretação. De cara, eles entenderam o que significava aquele sonho, e eles perguntam para José, sendo ali o penúltimo filho de Jacó: há tu, por um acaso, de governar sobre nós, os teus irmãos? E a Bíblia fala que uma ira ainda maior se acende no coração dos irmãos de José. Se não bastasse isso, Deus dá a José um segundo sonho. Agora, não apenas os 11 moços, os irmãos, mas a Bíblia fala que Jacó sonha com o sol, a lua e 11 estrelas. O sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam perante a estrela de José. E Jacó, ouvindo aquele sonho, a Bíblia fala que Jacó repreende José e diz: meu filho, até teu pai e tua mãe há de se prostrar perante ti. E a Bíblia fala que mais uma vez uma ira se acende no coração dos irmãos de José, mas Jacó, ele vai refletir naquele sonho que José teve. Algum tempo depois, Jacó chama José e fala: José, vai perto das terras de Sidom ajudar teus irmãos a pastorear as ovelhas. José vai, se perde no caminho, pede ajuda a um homem que ele encontra. O homem fala onde está os irmãos de José. E antes que ele chegasse, a Bíblia diz que os irmãos avistam José de longe e dizem: aí vem o sonhador. Judá tem uma ideia e diz: vamos matar José, porque assim morre ele e morre seus sonhos junto com ele. Rúben, que era o mais velho, entra no meio e fala: não podemos matar o sangue do nosso sangue. O que falaremos para o nosso pai quando voltarmos para casa? Havemos nós de manchar as nossas mãos com o nosso próprio sangue? A Bíblia fala que Rúben diz: coloque José num buraco. E Rúben, na sua ideia, tinha a intenção de livrar José da mão de seus irmãos. Ele sai para pastorear as ovelhas e os irmãos de José encontram ali os mercadores da terra de Ismael. Vende José como escravo. Todos conhecem a história. José acaba na casa de Potifar. É caluniado pela esposa de Potifar. É preso. José faz amizade com o carcereiro. Vira chefe da prisão onde ele estava. Até o dia em que o faraó tem um sonho.
O sonho de Faraó era mais ou menos assim. Ele teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 espigas de milhos graúdas. De repente, no sonho, aparecia 7 vacas magras e 7 espigas de milhos podres. As vacas magras e as espigas de milhos podres engoliam ambos as gordas e graúdas que o faraó teve no sonho. O faraó fica incomodado com aquilo e ninguém de seus feiticeiros consegue interpretar esse sonho. E o faraó não consegue mais descansar. Um dos prisioneiros, que era prisioneiro junto com José, que havia saído, fala: Faraó, eu me lembrei das minhas falhas, que um homem chamado por José interpretou um sonho que tive, e o sonho se cumpriu. O faraó manda chamar José. José toma um banho, rapa a barba, vai até a presença de Faraó, interpreta o sonho e fala: Faraó, o Senhor teve apenas um sonho. Deus te mostrou o que ele há de fazer sobre toda a terra. E José ainda dá uma ideia. Ele fala: separa o maior de teus homens e coloca supervisores sobre as cidades do Egito, para que se construam armazéns, para que no tempo das vacas gordas e das espigas de milho graúda, vocês consigam juntar 1/5, 20%, e retirar daquelas cidades. Assim Deus livrará as terras do Egito deste terrível acontecimento. José então ali se torna governador do Egito e recebe um nome. O nome que José recebe é Zenate Paneá, que significa aquele cujo proviu a vida, ou aquele que provém a vida. O salmista, no Salmo 105, ele fala que quando José foi preso, amarraram as correntes sobre os seus pés, fazendo feridas. Quando José foi vendido, foi comprado pelos ismaelitas e vendido para o Egito, existia uma prática que eles faziam quando se comprava os escravos. Se vocês forem estudar, toda vez que um comprador de escravo, ele comprava um escravo, ele fazia um furo na sua orelha. Porque se o escravo fugisse e alguém encontrasse esse escravo no meio da estrada e eles olhassem a marca na orelha, eles sabiam que aquele escravo já tinha sido comprado, que ele era escravo e que ele provavelmente estava fugindo. José foi marcado como escravo até as terras do Egito. Mas José, ele foi marcado como escravo por causa de um sonho que foi Deus que lhe deu. Foi Deus quem apareceu para ele e disse: José, você vai governar sobre os seus irmãos, você vai governar sobre o seu pai, você vai governar sobre a sua mãe. Tanto é verdade que em Gênesis capítulo 49, quando Jacó, na sua velhice, antes de morrer, ele foi abençoar José, ele disse: José, você é um ramo que atravessa os muros. O que Jacó estava dizendo era que José, ele era o provedor, era um ramo que nem os muros foram capazes de lhe parar, que as suas raízes atravessaram as limitações daquela região e alcançou toda a face da terra. Por conta deste projeto que Deus estabeleceu na vida de José, José começou a pagar por isso. José não merecia ter sido vendido por seus irmãos. José não merecia ter sido lançado na casa de Potifar, caluniado e sendo preso. E como o salmista fala, correntes colocadas em seus pés lhe causaram feridas. Mas quando eu observo a vida de José e essa história de antes dele ser governador, eu entendo algumas coisas. Porque na verdade, irmãos, nós somos servos marcados.
Quando Deus ele apareceu para Abraão, ele falou: Abraão, eu farei contigo uma aliança e colocarei em você uma marca, a circuncisão. A partir de você e a sua descendência, você irá circuncidar todo menino varão que nascer. Isto, irmãos, era uma marca que as pessoas tinham de ter a promessa de Deus através da vida de Abraão. É por isso que quando Davi ele chega perante Golias, Davi debocha de Golias. E o que é que Davi fala? Quem é este? Incircunciso. Davi chegou no campo de batalha e falou mais ou menos assim: quem é esse homem que está fora da promessa de Deus, que quer tentar nos causar medo a nós, cujo temos a mão de Deus sobre a nossa vida? Quem é esse homem que não tem promessa de Deus nenhuma para querer tentar parar o projeto que Deus estabeleceu na sua nação? Quem é esse homem que não está provido das bênçãos de Deus para tentar parar a nós, que recebemos de Deus a promessa? Nós recebemos a marca, nós somos servos de orelhas furadas. Irmão, não adianta trocar o número do celular para o pastor Júlio não te ligar, não adianta tentar trocar de igreja, não adianta tentar trocar de cidade. Jope era uma cidade do continente espanhol, que as pessoas achavam que Jope era a limitação da terra. Em outras palavras, Jope era o fim do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele queria ir até Jope, porque Jope era os confins da terra, e ele queria cumprir o ide do Senhor. O que que Jonas faz? Jonas, ele tentou se esconder da marca que Deus colocou em sua orelha. O que que Jonas fez? Comprou uma passagem para o fim do mundo, achando que ia se esconder de Deus. Mas irmão, uma vez que a tua orelha foi furada, não adianta. Você pode tentar correr para o fim do mundo, mas Deus vai te achar lá. É por isso que Jeremias, no capítulo de número 20, ele fala: Deus, eu tentei brigar contra ti, mas o Senhor venceu, porque colocaste em mim uma marca, uma chama no meu coração que nunca se apaga. E apesar de todos os dias eu tentar desistir, todo dia quando eu acordo, essa chama está acesa do meu coração, e tu vencestes sobre mim. Aleluia. Nós somos servos marcados por Deus. Aleluia. Lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus visita a casa de Pedro e cura sua sogra. No outro dia, Pedro vai pescar e Jesus vai atrás. Pedro não entendeu, mas Pedro tinha sido marcado um dia antes, porque Jesus já tinha uma obra na vida de Pedro. E um dia antes dele ser vocacionado, Jesus foi visitar a casa dele e mostrou a Pedro um sinal, curou-lhe a sogra. O que Pedro faz? Vai embora e vai para o alto mar. Mas Pedro tinha recebido uma marca de Jesus. Ele tentou ir para o alto mar, tentou pescar, as coisas começaram a dar errado. E quando Jesus chega, Pedro está lavando a sua rede, sem nenhum peixe em seu barco. E o que é que Jesus fala? Simão, empresta o teu barco. O que Pedro não tinha entendido é que um dia antes Jesus tinha colocado uma marca na casa dele. E Pedro tinha sido marcado. E quando Jesus chegou, Pedro estava desapontado porque tudo na vida dele estava dando errado. Era como José. Já reparou que depois que algumas promessas de Deus, elas foram proclamadas nas tuas vidas, nas nossas vidas, na tua vida, parece que algumas coisas começam a sair do trilho
e a gente acha que está tudo dando errado, que tem algo de errado conosco. Até vamos orar para perguntar a Deus: Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? O que é que está acontecendo comigo? Que na minha vida ia tudo bem, mas o Senhor me disse que eu ia fazer isso, que eu ia chegar a tal lugar, que eu ia receber isso de alguém, que o Senhor me concederia isso, que o Senhor me daria aquilo, mas agora tudo está dando errado. O que acontece, irmão, é que você foi marcado por Deus. Aí alguém te tentou vender para o Egito, achando que você não ia mais escapar de lá, mas você foi marcado na orelha. E a Bíblia fala que aonde José passava, o Espírito do Senhor lhe seguia, a ponto de Potifar entender que José era um homem abençoado por Deus. Depois que José se tornou governador do Egito, acontece aqui o capítulo 43. José interpreta o sonho. E se eu fosse dar um tema para esta palavra, o tema seria os presentes de Deus para quem foi marcado de promessas. Jacó não sabia que José era seu filho, nem os irmãos dele sabia que era José, o governador do Egito. E Jacó prepara alguns presentes para você entender a história. No segundo ano do cumprimento da visão, da interpretação do sonho de Faraó, Jacó ouve-se falar que o Egito tinha comida, uma fome assolou a terra. Quando eles vão até o Egito para comprar trigo, José avista 10 rostos familiares. Os irmãos não reconhecem José, afinal de contas, José foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos, se tornou governador aos 30, já se havia passado 7 anos de prosperidade, e este era o segundo ano de fome. Então José tinha 39 anos, fazia 22 anos que os irmãos de José não lhe viam. Os egípcios se vestem diferente, eles tiram todo o pelo do rosto, alguns se pintam pelo cargo que José tinha, com certeza ele usava alguns acessórios que aquele país exigia. Os irmãos não reconhecem, mas José reconhece. É como um ditado que se diz: quem bate nunca lembra, mas quem apanha nunca esquece. Ele olha para o rosto dos irmãos e lembra dos irmãos. E ali começa a fazer algumas perguntas. Ele pergunta: de onde vocês são? Eles falam: nós viemos de Hebrom. Em quantos são? Os irmãos falam: nós somos em 11, éramos em 12, porém um não existe mais. Era sobre José que eles estavam falando. José pergunta: vosso pai ainda é vivo? Eles dizem: sim, nosso pai é vivo. A Bíblia fala que José ele tem uma ideia. Esta ideia, José lança na prisão os 10 irmãos. Após 3 dias, José volta para a prisão e fala: olha, porque eu temo a Deus, eu vou permitir que vocês voltem, porém, um dos vossos irmãos irá ficar. Vocês irão para a terra de Hebrom e trarão o irmão mais novo que vocês falaram que tinham. Benjamim não estava ali. E Simeão ficou preso e eles voltaram. Quando eles voltam, no capítulo 43, eles vão passar o relatório para Jacó. Eles falam: pai, Simeão ficou preso. Jacó pergunta: preso? Mas preso por quê? O governador do Egito nos tratou muito mal, pai. Ele nos acusou de sermos espiões. E disse que só nos libertaria porque ele é temente a Deus. Ele tem 2 filhos. O nome do primeiro é Manassés, que significa: Deus me fez esquecer das aflições que tive na casa de meu pai. O mais novo chama-se Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E pai, ele só disse que liberaria Simeão
se nós levássemos Benjamim. A Bíblia fala que Jacó se entristece de um tanto, irmãos, a ponto dele dizer: um dos meus filhos já se foram. Morrerei eu com tristeza e amargura no coração, agora com menos outro. Eu não permitirei que vocês levem Benjamim. Rúben, o mais velho, fala: pai, se nós formos com Benjamim e não voltarmos com ele, toma para ti os meus filhos. Jacó não aceita, mas a comida acaba. Eles precisam voltar para o Egito. E essa era justamente a ideia de José. Era saber se os irmãos não tinham mudado. Se os irmãos que venderam ele para o Egito não iriam fazer a mesma coisa com Simeão, virar as costas para ele. Aí Judá toma a palavra. Judá fala: pai, eu me farei por fiador de Benjamim. Eu te garanto que eu trago ele de volta. Mas nos deixa ir. Porque se nós não formos até o Egito, não teremos comida em casa. E outra, Simeão ficou lá, o nosso irmão. Jacó fala: já que não tem jeito, eu vou, mas lhe prepararei alguns presentes. A Bíblia fala que Jacó decide pegar o melhor da terra de Israel. Eu não sei se a Carol consegue me ajudar aqui no teclado. Jacó decide pegar o melhor das terras de Israel. A Bíblia fala que ele separa alguns presentes: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. O bálsamo era colhido nas terras de Gileade. E a função do bálsamo de Gileade, ele servia como um antibiótico. Ele era feito e utilizado para matar as bactérias das pessoas. É por isso que em Jeremias 8:22, Jeremias pergunta em uma profecia: por um acaso acabaram-se o bálsamo em Gileade para lhe faltar médicos? O mel citado aqui não é mel de abelha, nem silvestres, nem campestres. Este mel era um líquido extraído de uma planta. Aliás, este mel, o bálsamo era um líquido extraído de uma planta, e o mel era o espremer de tâmaras e uvas, que fazia um líquido que os soldados levavam para as guerras, para cicatrizar as feridas das batalhas. Essas especiarias citadas, na verdade, eram recolher de várias folhas de árvore. Se arrancavam-se algumas folhas, como o nardo, o siloé. Misturavam todas essas folhas, colocavam-se em um pilão, amassava-se as folhas e saía ali um líquido com um aroma muito cheiroso. A mirra era um perfume extraído do tronco de uma planta espinhosa. O perfumeiro, ele batia com um pedaço de pau no centro do tronco da planta da mirra, e quando os espinhos se quebravam e se fazia uma ferida no meio do tronco, escorria um líquido muito cheiroso. Esse líquido era a mirra. O terebinto, ele era um líquido extraído das raízes de umas plantas. O perfumeiro pegava um espeto, furava as raízes das plantas, e dela se saía um líquido muito cheiroso. E o perfumeiro pegava aquele líquido e fazia um perfume. E a amêndoa é um fruto da amendoeira, que era a primeira árvore a florescer na primavera, e simbolizava a fidelidade de Deus para com Israel. É por isso que em Jeremias 1, Deus pergunta: o que vê, Jeremias? E ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala: viste bem,
porque eu, o Senhor teu Deus, eu velo para cumprir a minha palavra. Em outras palavras, eu sou fiel. E depois de Jacó pegar essas informações, os nomes dos filhos, ele decide reunir esses presentes. O bálsamo de Gileade, o mel eram remédios, as especiarias aromáticas, a mirra e o terebinto eram perfumes, e a amêndoa era um fruto. Os irmãos de José juntam todos esses presentes e vão atrás de José no Egito, ainda não sabendo que José era seu irmão. Quando eles chegam lá, José vê os irmãos, a Bíblia fala que ele sai, porque ele é movido de um sentimento muito bom, e ele sai para chorar escondido. Quando ele vê Benjamim, Benjamim era o único irmão de sangue de José por pai e mãe. A Bíblia fala que José amava muito Benjamim. E José sai, enxuga as lágrimas e volta e prepara um banquete. E quando se acaba aquela refeição, os irmãos de José, eles começam a abrir os presentes. E pela ordem que se é descrita, se é entregue. E eu imagino os irmãos entregando aqueles presentes para José. E o primeiro presente que foi entregue foi o bálsamo. O bálsamo de Gileade. Ele era um antibiótico para curar as feridas das batalhas. E quando aquele presente foi entregue, aleluias, eu imagino os irmãos de José perante ele falando: olha, homem do Egito, olha, governador do Egito, o nosso pai, a qual te falamos que ainda é vivo, pediu para que trouxéssemos alguns presentes para o Senhor. Ouvimos falar das suas aflições, que colocastes o nome do teu filho, o primeiro, como Manassés. Sabemos que é um homem de dores, pois o teu filho foi colocado para que Deus te fizesse esquecer dos teus sofrimentos no passado. Então, homem do Egito, esse primeiro presente é um bálsamo retirado nas terras de Gileade. O nosso pai mandou te entregar esse presente, homem do Egito, porque é um remédio para curar as feridas do caminho. Esse primeiro presente, homem do Egito, é entregue a ti porque sabemos que é um homem sofredor e que sofrestes muito. Mas quando você utilizar esse presente irá sarar as feridas que os anos da vida te causaram. E por isso estamos aqui. E por isso viemos te entregar esse presente. O segundo presente, homem do Egito, é o mel colhido nos vales. Este mel, homem do Egito, ele é usado nas batalhas para cicatrizar as feridas. E o nosso pai ouviu falar que colocaste o nome do teu filho mais novo de Efraim. E Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Esse mel, homem do Egito, está sendo entregue a ti por nosso pai, para que seja cicatrizada as feridas que foram abertas pelas injustiças de teus irmãos, pelas injustiças da terra que te trouxe aflição. O terceiro presente, homem do Egito, são especiarias aromáticas colhidas de muitas árvores. São folhas espremidas em um pilão, para que de lá se tire um líquido cheiroso e que seja agradável às narinas de quem sentir.
O nosso pai mandou te entregar esse presente, homem do Egito, porque nós sabemos que arrancaram as tuas folhas, te espremeram nas prisões desta terra. Mas o meu pai mandou te entregar esse presente, porque apesar de ser espremido pela vida, apesar das pessoas terem arrancado as folhas das tuas árvores, o teu cheiro foi sentido até os confins da terra. E o meu pai mandou te entregar esse presente. O quarto presente, homem do Egito, é a mirra. Esse presente, ele é retirado de uma planta espinhosa, a qual com um pedaço de pau e com um tronco, nós ferimos a base de uma árvore. Depois que essa árvore ela é ferida, homem do Egito, um líquido é saído dela, um líquido cheiroso e muito valioso. E esse presente o nosso pai mandou te entregar, homem do Egito, porque nós ouvimos falar que bateram no teu tronco, tentaram abalar a tua base, fizeram a ferida no teu alicerce, aonde você achou que você era mais resistente. E homem do Egito, quando acharam que a árvore ia cair, um cheiro suave saiu dela, e por isso esta mirra é entregue para você. Porque nós ouvimos falar, homem do Egito, que apesar das pancadas que a vida te trouxe, que o ministério te trouxe, que as promessas te trouxeram, aleluia, saiu um líquido cheiroso da tua base. Esse líquido chegou até as narinas do meu pai, e ele mandou eu te entregar esse presente. O quinto presente, homem do Egito, é o terebinto, aleluias. Esse presente meu pai mandou te entregar, porque furaram as tuas raízes. Furaram as tuas raízes, homem do Egito. Fostes abandonado na terra da tua aflição. E quando acharam que as tuas raízes ficariam podres, o nosso pai sentiu o cheiro suave e transformou isso em um perfume. O último presente, homem do Egito, é a amêndoa, fruto da amendoeira. Homem do Egito, esse fruto é colhido sempre que se encerra o inverno. Quando a primavera chega, a amendoeira é a primeira árvore a se florescer. Este presente o meu pai mandou te entregar, porque ele ouviu falar da tua aflição e mandou lhe falar. O inverno passou, homem do Egito. A árvore começou a florescer. Os tempos mudaram. Um novo ciclo se começou na tua vida. E o meu pai mandou te entregar esse presente. Tome aqui o fruto da amendoeira, o sinal da fidelidade de Deus. Ouvimos falar que o Senhor é temente a Deus e que Deus te abençoou nesta terra de aflição. Então por isso recebe esse presente. Eu me perguntei a Deus por que é que os irmãos só se prostraram depois que entregaram os presentes. Os irmãos se prostrarem perante a presença de José era o cumprimento do sonho. Era o sonho, era a promessa que Deus fez, que estava sendo cumprida. E o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. É impossível que eu cumpra as promessas na vida dos meus servos se as feridas da alma não forem limpas, se as cicatrizes do caminho não forem fechadas. É impossível uma promessa ser cumprida na vida de alguém se não baterem em seu tronco, se não furarem as suas raízes, se não arrancarem as folhas da sua árvore, e se eu não sentir o cheiro agradável, é impossível que as promessas sejam cumpridas.
É por isso que o diabo tentou bater na base de Jó. Tocou na família, tocou nos bens, tocou nos servos. Mas Jó era como a mirra, aleluias. Bateram no seu tronco, furaram as tuas raízes, arrancaram as folhas das tuas árvores, te espremeram num pilão. Mas o Espírito Santo de Deus me mandou aqui para te dizer algo. No momento que te espremiam, no momento que batiam na tua base, no momento que pisavam e furavam as tuas raízes, o teu alicerce, subiu um cheiro no meu trono e eu senti esse cheiro. E os marcados receberão de mim um presente, um bálsamo vindo das terras de Gileade, será derramado no nosso meio, aleluias. E o Espírito Santo está aqui para cicatrizar as feridas que a vida te trouxe. É impossível que as promessas de Deus se cumpram na tua vida se ainda tiver ódio, sentimento de vingança. Aleluias. Mas um bálsamo vai descer das terras de Gileade, aleluias. É o Espírito Santo que vai descer. Ele vai penetrar a tua alma, ele vai passar o remédio, ele vai cicatrizar a ferida. Tem um bálsamo de Deus sendo derramado aqui. Tem muito servo de orelha furada que tentou ir para Jope e não conseguiu ir para lá. Abacuque disse: Deus, o Senhor colocou um anzol na tua nação. Tem um anzol fisgado no nosso nariz, aleluias. Irmão, não adianta, irmão. Pode se esconder em Jope, pode entrar dentro da cisterna, pode ir para as profundezas, para o coração do mar, pode se encontrar com os ferrolhos da terra, pode ir nos fundamentos dos montes. É como Jonas disse: eu estava lá no ventre do inferno, mas eu me lembrei do Senhor e eu gritei pelo seu nome, e ele ouviu a minha voz, estendeu a sua mão, me tirou do ventre do peixe, aleluias. Chegou a hora de sair do ventre do peixe. Chegou a hora de deixar as marcas que o Evangelho te trouxe. É como Paulo fala para Timóteo na sua carta de despedida: Timóteo, em nenhum momento eu me envergonhei das marcas que o Evangelho de Cristo me causaram. Muito pelo contrário, foram sinais de orgulho. Essas marcas da tua alma, essas feridas que o caminho e a vida te abriram, elas precisam ser cicatrizadas. Um remédio precisa ser passado. Um bálsamo vindo de Deus precisa ser derramado. Acabaram-se, pois, o bálsamo em Gileade para que se faltasse médicos? Não. O Senhor está aqui como nosso médico para curar as nossas feridas, aleluias. Fique de pé. E talvez nós passamos por situações que falamos: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço isso porque eu sou fiel. A Bíblia fala que José se revela que é o irmão que eles haviam vendido como escravo. O choro de José era tão alto que se ouvia-se do outro lado, do lado de fora do palácio. Os irmãos não conseguiam falar uma só palavra porque achou que ele tinha morrido. Mas a resposta de José foi a resposta de quem foi sarado. Ele falou para os irmãos: não turbem os vossos corações.
Não se culpem pelo que aconteceu, pois Deus projetou usar a minha vida para salvar o mundo. Foi preciso que eu fosse vendido como escravo. Foi preciso que eu passasse pelas aflições da vida, para que o plano e os sonhos que Deus me revelou se cumprissem. E talvez nós não entendemos as ciladas das mulheres de Potifar. Não entendemos as correntes do cárcere do Egito. Não entendemos o esquecimento daqueles que disseram que iria se lembrar. Mas José era um ramo que atravessaria os muros. E talvez você esteja na mesma posição de José, se perguntando: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O meu lugar não é aqui. O meu lugar não é aqui. Mas existe um projeto divino maior do que os teus pensamentos, aleluias, que é preciso que você trilhe por eles. Porque você vai ser um ramo que irá atravessar os muros desse bairro, os muros desta cidade, os muros desse país. O projeto que Deus colocou nas tuas mãos talvez seja muito maior do que aquele que você pode compreender, mas tenha certeza que se Deus te marcou, se você é um servo marcado, você pode ir para o cárcere do Egito, você pode ter sido caluniado, os sonhos que Deus te revelou, um a um se cumprirão, desde que você permaneça na sua presença, aleluia. Existem presentes de Deus para serem entregues aqui, mas é preciso que um bálsamo seja derramado antes. Antes de vir o perfume, veio o remédio. Antes dos irmãos entregar para José a mirra perfumosa, o terebinto perfumoso, veio a cura para as cicatrizes, veio o antibiótico para as bactérias da alma. José, seu nome é Zafenate Paneia, ou Paneá, aquele que é o provedor da vida. José, você pode ter trazido para muita gente a provisão para a cura do corpo físico, mas o que está sendo entregue aqui pelo meu Pai é uma provisão para curar a tua alma. E isso não se encontra nas terras do Egito, isso só se encontra nas terras do nosso Senhor, nosso Deus. Tem coisa, irmãos, que você não vai conseguir conquistar em outro lugar a não ser esse. Tem remédio que psicólogo não vai te receitar, que médico não vai conseguir te receitar, porque tem remédio que tem que vir como um bálsamo para a tua vida. E talvez você esteja atordoado, se perguntando: meu Deus, eu tenho que ir no médico. Mas o Espírito Santo de Deus está me falando: experimenta antes o meu bálsamo, experimenta antes o meu remédio, experimenta antes o meu mel para cicatrizar as tuas feridas. Feche seus olhos. Sabe aquele sentimento ruim, aquela lembrança amarga, aquela dor que não passa? Às vezes passa uma semana, às vezes 15 dias, mas aí ela volta e te machuca, e te fere, e te traz um mau sentimento. O Espírito Santo vai passar um bálsamo aí dentro. O Espírito Santo vai passar um bálsamo aí dentro. Existe um remédio de Deus curando enfermidades na alma. Existe um remédio vindo de Deus curando enfermidades feitas pelo caminho.
palavra de maldição de pessoas que às vezes é irmão, seja de sangue, seja da igreja, e penetrou na tua alma e não consegue sair. Hoje é dia de ser curado na alma. Se não saía, hoje vai passar um bálsamo aí dentro. Sabe este sentimento que às vezes até te dá vontade de causar contenda com algumas pessoas? Aquela expressão terrível plantada pelo maligno de eu não suporto fulano. Tem um bálsamo entrando dentro da tua alma para te sarar disso. Existe um mel descendo no teu espírito, no teu sentimento, para cicatrizar essas feridas. Porque Deus está dizendo aqui: eu estou querendo colher o teu perfume, eu estou querendo sentir o teu aroma agradável, mas antes eu vou fechar essas feridas. Antes eu vou passar um remédio na tua alma, eu vou te lavar inteiro. E aí eu vou extrair de ti um cheiro suave. Não se pode ter um sentimento de vingança. Paulo disse: nós não estamos aqui para lutar contra os seres humanos. A nossa luta é contra as entidades malignas. Mas a astúcia do inimigo inflamou o teu coração como um jardo. Mas o bálsamo está descendo, aleluias. O bálsamo está descendo. E esse bálsamo ele vai passar dentro de você. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: toma do meu remédio. Deixa eu cicatrizar essa ferida aberta. Não dê ouvido às vozes do inimigo dizendo: está vendo porque você não gosta de fulano, você tem razão. Está vendo, olha como ele faz, olha como ele te olha. Tem bálsamo descendo aqui, tem bálsamo, aleluia. Colhido das terras de Gileade. Lá em Atos capítulo 2, Lucas não estava presente na descida do Espírito Santo, então ele tem que buscar de alguém esse relato para poder registrar em seu livro. E eu imagino Lucas conversando com um dos 120 que estavam lá e perguntando: irmão, como foi o momento que o Espírito Santo entrou em vocês? E aí alguém fala: irmão Lucas, estávamos todos em um culto, fazia 10 dias que estávamos lá, e de repente estava tudo fechado, mas de repente entrou um vento. Mas irmão, como que o vento entrou se estava tudo fechado? Irmão Lucas, é porque o Espírito Santo só precisa de um espacinho para poder entrar. E hoje aqui ele só precisa de um espacinho pequeno. Abre só um espacinho para você ver o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer dentro da tua alma. Dá só um lugar pequeno para ele. Abre só uma brecha para ele entrar. Fala: Espírito Santo, eu vou abrir só uma brecha para você ver o que ele é capaz de fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro da tua alma hoje. Dá um espaço para ele entrar. Dá uma brecha para ele entrar. Fala: Espírito Santo, neste culto, Espírito Santo, eu te dou liberdade para você entrar e fazer o que você acha que é necessário fazer. Um remédio vindo do céu está descendo aqui. Ele está vindo para te cicatrizar. Ele está vindo como um antibiótico. Ele está vindo para matar as bactérias que o inimigo te lançou.
Ele está vindo para te sarar. E como diz aquele louvor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira ele falhe, mas no Senhor eu me alegrarei. Se alegra hoje no Espírito de Deus. Deixa Ele entrar dentro de você. Deixa Ele entrar no teu espírito.